Fala, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini e estou aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa Nação. Vocês viram os boatos de Moisés no Cruzeiro? Vocês também viram os boatos de Robinho no Cruzeiro? Outra, você também já está sabendo do que o Pedro Bicalho tem interesse do futebol árabe? E o Grêmio que está tentando passar a perna no Cruzeiro mais uma vez, sem contar com o nosso palpitão campeão. Então não perca nada deste vídeo, assista até o final, deixa já o like e se inscreva no canal caso não for inscrito. E sejam todo mundo muito bem-vindo. Olha só, nação, recentemente aí, vocês que acompanham o Twitter e acompanham também o Instagram, aposto que vocês viram a informação de que o Moisés estaria na mira do Cruzeiro a pedido do treinador Filipão, que tem que ter criatividade para buscar, jogadores no mercado, já que a condição do Cruzeiro não é das melhores. Com isso, a gente buscou saber mais informações, de onde veio essa informação, e o portal que veio essa informação não me agradou muito, é o Sports F7. Na minha opinião, não tem muita credibilidade esse site. Se tiver tendo credibilidade, ainda está naquela fase de crescimento, mas não é aquele site tão reconhecido assim. Segundo informações, o primeiro nome pedido pelo novo comandante é de Moisés, do Shandong Luneng. O meio-campista trabalhou junto com o Filipão no Palmeiras e é o homem de confiança do treinador. Realmente foram campeões brasileiros juntos. No time chinês desde 2019, Moisés perdeu espaço e uma possível saída não é descartada para abrir espaço para contratações de novos estrangeiros. Como vocês sabem, lá no futebol chinês tem sim um limite de estrangeiros que podem jogar por um clube chinês e parece que o Moisés vai ficar sobrando por lá caso ele não consiga ter continuidade. Vai lembrar, por enquanto o Moisés tem 32 anos, tem contrato até 2022 com o time do Shandong Luneng, o valor de mercado dele no Transfer Market é de 2 milhões de euros, ele tem um salário altíssimo lá na China, se ele viesse para o Cruzeiro teria que reduzir drasticamente. E outra, neste ano ele fez 15 partidas, 1 gol e 3 assistências pelo time chinês. Por isso eu acho também difícil a contratação, porque ele não está tanto na reserva, é um jogador que está sendo utilizado pelo time chinês, então não faria sentido eles liberarem um jogador assim de graça, porque bancar o jogador, o Cruzeiro não tem condições, a não ser que o jogador queira jogar no Cruzeiro e peça para sair do time, o que eu acho muito difícil. Por isso eu não boto muita confiança na informação desse site. Vocês aí que viram no Instagram, viram essa notícia, então não fique muito empolgado com a notícia. Na minha opinião, não é um site que tem muita credibilidade, é o Sports F7. Procurei em sites de mais credibilidade, em setoristas de mais credibilidade, mas mesmo assim não encontrei nada que me desse mais aquela confiança. Claro, se o Moisés viesse hoje para o Cruzeiro, seria uma baita de uma contratação. Para o pessoal que acha que ele joga como volante, está enganado. O jogador gosta mais de jogar ali com um meia atacante, um meia de armação. Quem acompanhou o Moisés no Campeonato Brasileiro de 2018 sabe como ele jogou no Palmeiras e como ele deveria jogar se viesse para o Cruzeiro. Mas infelizmente, nação, seria uma boa contratação sim, mas infelizmente as possibilidades são quase zero da contratação do Moisés, pelo menos até este momento. Seguinte, nação, o Grêmio tá tentando passar a perna no Cruzeiro mais uma vez. Quem é que se lembra do caso do Alisson? Mandaram o Alisson pra lá, o Edilson pra cá, a maior bomba que já se viu. Tivemos também o Tony Anderson, que foi pra lá baratinho, acho que foi por 500 mil reais e foi vendido por milhões de reais lá no Grêmio. E mais uma vez o Grêmio quer passar a perna no Cruzeiro. Dessa vez, o Grêmio apresentou uma proposta oficial ao Cruzeiro para antecipar a compra dos direitos econômicos de Luiz Orejuela. A oferta prevê valor menor do que o estipulado em contrato, mas com a quitação mais rápida. O argumento é aumentar o fluxo de caixa do clube mineiro em apuros financeiros e dificuldades na Série B. Vai lembrar, o Cruzeiro ainda não pagou sua folha salarial e isso seria muito importante, seria um valor muito importante para o Cruzeiro. Mas, Renato, você venderia o Orejuela? Não. Sabe por que eu não venderia? Claro, o Grêmio pede lá, o Cruzeiro pedia no contrato 3,5 milhões de euros. Esse valor hoje é 23 milhões de reais. O Grêmio não vai querer pagar todo esse valor. Mas o Cruzeiro pode sim diminuir? Pode, mas não tanto, porque o Grêmio quer pagar 1,8 milhões de euros, equivalente a 12 milhões de reais, ou seja, 11 milhões de reais a menos do que o Cruzeiro pretendia arrecadar com este jogador. Se o Cruzeiro quer diminuir, tem no mínimo que pegar pelo Orejuela 20 milhões de reais, e eu tenho certeza que o Grêmio pagaria esse valor. Sabe por quê? Porque o Orejuela hoje é um dos melhores laterais direitos do Brasil, se não o melhor em atividade.
qualidade, porque no Palmeiras o Mike e o Marcos Rocha não dão conta, no Flamengo o Isla não é melhor que o Orejuela, o Victor Ferraz, que está lá no Grêmio, também não é melhor que o Orejuela. Hoje o Orejuela pode ser o melhor lateral direito do Brasil. Há também a diferença no percentual. No contrato de empréstimo, o Grêmio tem preferência na aquisição da metade dos direitos econômicos. A oferta entregue aos dirigentes mineiros busca 45% dos direitos econômicos. Vale lembrar, 45% é o que o Grêmio está pagando pelo jogador por 1,8 milhões de euros, ou seja, o Cruzeiro ainda assim manteria uma parte do jogador, mas a minha dúvida ainda não acabou, porque na contratação do lateral direito Orejuela, quem bancou ele foi o Pedrinho BH dos Supermercados BH, então eu não sei com a venda desse jogador, para onde esse dinheiro seria realmente mandado. Se seria mandado para o Pedro Lourenço ou para o Cruzeiro. Mas eu tenho certeza que o Cruzeiro sim vai ter uma parte desse valor. Só não sei se vai ser todo 100% do valor que irá para o Cruzeiro, porque é o Pedro Lourenço que bancou a contratação. Recentemente teve uma polêmica envolvendo a Rádio Itatiaia que não girou apenas em Minas Gerais, mas sim no Brasil todo. Por quê? Porque um apresentador da Rádio Itatiaia sugeriu durante um programa que o atacante Robinho, que teve contrato suspenso com o Santos, assinasse um acordo para salvar o Cruzeiro da Série B. Primeiro, ele assinou o contrato com o Santos, mas ele tem aquele problema na justiça por uma coisa que aconteceu lá na Itália, ele está sendo acusado de agressão e até por isso o Santos suspendeu o contrato do jogador. Com isso, ele sugeriu ele para o Cruzeiro. Galera, o Robinho não joga em alto nível já tem 1000 anos. Você acha mesmo que o Robinho terá condições de ajudar o Cruzeiro? Um jogador que hoje é super lento dentro de campo? Assim, Antão foi além e afirmou que as mulheres torcedoras do Cruzeiro iriam bater palmas para o jogador que foi condenado em primeira instância na Itália por caso de violência contra a mulher em 2013. O recurso do atacante começará a ser julgado em segunda instância em dezembro. Palavras do radialista. Quero deixar aqui uma sugestão ao Cruzeiro. É o meu time. Sei que agora vai vir o Filipão aí. Por que não chamar o Robinho pra cá? Tenho a plena certeza que as mulheres cruzeirenses vão bater palma pro Robinho, para ele jogar no Cruzeiro e marcar gol, tirar o Cruzeiro desta dificuldade, disse o radialista. A Rádio Itatiaia se posicionou oficialmente e afirmou que a declaração do profissional não reflete com o pensamento da emissora. Ele fala bem assim: por que não chamar o Robinho para cá? Eu vou te dar alguns motivos. Contratar o Robinho é a mesma coisa de contratar o Diego Tardelli, ou a mesma coisa que o Atlético contratou o Thiago Neves. O torcedor não vai gostar, não vai aprovar e o jogador vai embora, porque ele tem um histórico com o rival muito forte. Por isso, o Robinho também não poderia. Outra, o Robinho não joga em alto nível há muito tempo. Acho que desde que ele saiu do Santos em 2015, 2016, que ele estava jogando bem, estava sendo artilheiro, desde aquela época ele não joga mais em alto nível. Depois passou por Atlético, China, Turquia, passou por outros clubes por aí, então o Robinho não me interessa. Outra, não vejo como o Robinho possa agregar no elenco do Cruzeiro. Não vejo realmente. Acho o Robinho hoje um jogador para jogar no máximo 2 anos e se aposentar. E esse tipo de jogador nós já estamos cheio aqui dentro do Cruzeiro, porque o Fábio deve aposentar por agora, o Henrique deve ficar mais 1 ou 2 anos por aí, vai aposentar, ou seja, não precisamos de jogadores desta idade mais, nós já temos os medalhões que se identificam com o Cruzeiro e não precisamos de um jogador que se identificam com o outro lado da lagoa. Olha só, nação, a promessa da base do Cruzeiro, Pedro Bicalho, tem interesse do mundo árabe. Por enquanto não foi revelado o time que tem interesse nele, mas sim ele foi sondado recentemente por um clube da Arábia Saudita. Com isso, vale lembrar vocês que o jogador ainda não renovou o contrato com o Cruzeiro e poderá sair de graça. O Cruzeiro tem esse risco dele sair totalmente gratuito do Cruzeiro. Nesta terça-feira, a reportagem do site Wall Sport revelou que o mundo árabe está de olho em Pedro Bicalho. O jovem meio-campista de 19 anos, utilizado no elenco profissional pelo treinador Adilson Batista e também estava à disposição do Anderson Moreira, voltou para a base e atualmente é capitão cruzeirense na disputa do Brasileirão Sub-20. Realmente é um jogador que vem se destacando, é o capitão do Sub-20, é um jogador que domina o meio de campo do Cruzeiro, é um jogador que está nas expectativas dele. Não poderia falar aqui para vocês que eu não gostei do Pedro Bicalho ter voltado para o Sub-20, porque se hoje ele estivesse no profissional, ele não estaria tendo as oportunidades que ele está tendo no Sub-20, nem sequer a visibilidade que um Brasileirão Sub-20 tem, porque o Brasileirão Sub-20 é muito valorizado nos times de fora, eles ficam muito de olho. O jogador tem vínculo com o Cruzeiro somente até abril de 2021,
2021 e a partir do mês de novembro já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para sair de graça. Ciente da situação, a diretoria celeste já se movimenta para garantir a permanência de Pedro Bicalho no clube, de olho em uma maior valorização do jogador no futuro. Realmente eu fico bastante chateado com a diretoria do Cruzeiro, porque é um jogador promissor, porque está esperando ficar faltando 6 meses para renovar o contrato do jogador, correr o risco de perder ele para outro clube totalmente de graça. Era muito melhor ter renovado o contrato do Pedro Bicalho quando ainda faltasse um ano para o encerramento. A alta cúpula procurou o staff do Meia e sinalizou a intenção de renovar o contrato. As conversas ainda estão em fase inicial, mas o Cruzeiro tenta manter Pedro Bicalho na Toca da Raposa, existindo a possibilidade de o jogador ser utilizado pelo Luiz Felipe Scolari ao decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil, né, o Pedro Bicalho ser utilizado nesta temporada, a não ser que ocorra algum problema, porque hoje nós perdemos o Henrique, perdemos o Jean, perdemos também, quem é que foi o outro que a gente perdeu? O Ariel Cabral, graças a Deus perdemos ele, e por isso ficamos com o Adriano, Felipe Machado, o Jadson Silva e o Jadson. Se acontecer alguma coisa, o Cruzeiro precisará de outro volante, e o primeiro nome da lista será o Pedro Bicalho, sem dúvidas nenhuma. Após disputar a Copa de São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, Pedro Bicalho foi integrado ao elenco profissional. Vale lembrar, o jovem recebeu oportunidades em 6 partidas do Campeonato Mineiro. Jogou bem em todas, não decepcionou em nenhuma delas. Na minha opinião, foi até uma surpresa, né, a preferência do Cruzeiro manter o Adriano no time profissional e voltar o Pedro Bicalho, porque na minha opinião o Pedro Bicalho nas oportunidades que teve jogou melhor do que o do Adriano. Olha só, nação, hoje tem Cruzeiro e Operário, Operário e Cruzeiro, estreia do treinador Filipão, e o Super Sport colocou a possível escalação do Cruzeiro para essa partida, e por enquanto, na minha opinião, não mudou nada. A provável escalação do Cruzeiro terá o Fábio no gol, o Rafael Luiz na lateral direita, a dupla de zaga com Kaká e Ramon, na lateral esquerda o Matheus Pereira, o volante o Jadson ou Felipe Machado, o outro volante o Jadson Silva, na ponta esquerda o Ayrton, centralizado o Regis, na ponta direita o Maurício e na frente o Sassá ou o Marcelo Moreno. Mais uma vez o Maurício terá a oportunidade, não gostei dessa, né, porque o Maurício está merecendo muito ter o banco do Cruzeiro, assim como o Regis, que não vem fazendo boas partidas. Vou falar para vocês a minha escalação. Eu colocaria o Fábio no gol, Rafael Luiz na lateral direita, a dupla de zaga com Kaká e o Ramon, na lateral esquerda o Matheus Pereira, os volantes Jadson Silva e Felipe Machado, só que lá na frente faria diferente. Na ponta esquerda, o Ayrton. Na ponta direita, o Wellington, sem o meia centralizado, com 2 atacantes lá na frente. Colocaria o Zé Eduardo e o Sassá lá na frente para fazer a jogada. Ou o Sassá ou o Marcelo Moreno como disponibilidade lá na frente, porque o Cruzeiro gosta muito de cruzar a bola na área. Se for cruzar a bola na área, pelo menos coloca 2 atacantes lá. Com isso, nação, começamos o nosso palpitão campeão da rodada. Quero saber se você vai acertar. Vai lembrar, além do placar, você também tem que acertar quem vai fazer os gols da partida. Se você acertar, falarei o nome de vocês aqui. Gostaria de lembrar, 6 rodadas, ninguém ganha o nosso palpitão. Conto com vocês neste palpitão, quero saber se você vai ser o nosso mito da rodada. Fala, nação, desde já gostaria de agradecer a vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Se você ainda não nos segue lá no Camarote Esportivo 3.0, lá no Instagram, tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do cabuloso. Então é isso, nação, muito obrigado pela presença de vocês. Espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!